palestra de hoje vai ser muito enriquecedora para todos nós, para que nós possamos, então, compreender melhor esse assunto da reforma tributária, que a CNA teve uma atuação muito intensa, juntamente com a FPA, e eu sou testemunha disso, inclusive por alguns momentos, inclusive intermediando pleitos da CNA junto ao relator da reforma tributária, que foi um amazonense, e que acolheu boa parte dos pleitos do setor. Então, espero que a gente possa tirar as dúvidas. Já fui informado que a ideia é de uma explanação por parte deles em torno de 30, 35 minutos, não é isso, doutor Juan? E flexível aí, fiquem bem à vontade, e depois, creio eu, que possamos abrir para comentários, perguntas de todos que estão participando, né? Eu pediria só que todos que pudessem deixar a câmera ligada para todos nós acompanharmos aí as palestras. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Juan, doutora Viviane, doutora Fernanda. Somos todos ouvidos aí para a palestra que estamos ávidos em acompanhar. Muito obrigado. Bom, obrigado, presidente. Queria agradecer aqui o espaço, né, que a FAIA está disponibilizando aqui para a gente. É um tema que ele já vem batendo na nossa porta tem um tempo, e cada vez mais ele chega mais perto, né, de alcançar os nossos produtores rurais. Já tem alguns deveres de casa que a gente vai ver na minha apresentação, mas também queria agradecer aqui no nome do nosso presidente, João Martins. E, bom, eu sou o Juan Oliveira, eu sou assessor jurídico aqui da CNA, tenho trabalhado nessa questão da reforma tributária de forma, digamos, secundária. Quem toca aqui a reforma tributária na CNA é o Núcleo Econômico, no nome da pessoa do coordenador, Renato Conchon, e nós damos aqui todo o suporte jurídico para ele, né? Então, a gente tem botado a mão na massa nessa reforma tributária e trazer um pouquinho para vocês aqui, tá? A ideia eu vou apresentar a reforma de um modo mais geral, específico, voltado para o nosso setor, e a Fernanda, que vai secundar minha fala, ela vai trazer alguns pontos de complementação, algumas questões mais interessantes. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver bem minha tela? Entrar no modo de apresentação. Agora sim. Bom, então, vamos lá. Sempre antes de falar de reforma tributária, eu gosto de trazer um pouco do contexto do que se passava no Brasil, no mundo, na época da tramitação da reforma, né? Porque a gente fala a tela saiu. Saiu a tela. Só um minuto aqui. Talvez tenha uma relação do... Agora acho que foi. Foi? Voltou a aparecer a tela? Ainda sem tela. Não está aparecendo, não. Vou compartilhar diretamente o janela que é melhor. Agora sim. Agora foi? Sim. Se o problema está quando eu coloco em tela cheia. Sumiu ou tá ainda? Não está aparecendo. Para mim está aqui. Agora está aparecendo. Beleza. Tá tudo ok. Eu sempre gosto de falar, de trazer um pouco esse contexto, porque a gente fala de reforma tributária, basicamente, aí, desde quando a Constituição foi promulgada, né? Porque nós temos um Código Tributário que é anterior à nossa Constituição, é do período ditatorial, e muito se fala de reforma tributária, desde quando quiseram mudar o ICM para ICMS e tudo mais. Então, o que se passava no mundo na época da tramitação, especificamente da reforma tributária de agora? A gente tem a questão do contexto econômico do nosso setor, né, que é responsável aí por basicamente 1/4 do PIB do Brasil,
E aqui no nosso setor, quando eu falo de agronegócio, eu falo a soma da cadeia, tá? Tanto antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira, né? É o agronegócio. Então, responsável também por um pouco mais de um quarto, na verdade, dos empregos no Brasil e metade das exportações. Então, essa é a relevância econômica do nosso setor, que é sempre bom ter em mente. Outro mito que a gente gosta muito de desmistificar nas nossas apresentações é que muito se fala que o agro ele paga pouco tributo, né? Paga pouco imposto, o que não é verdade. Esse slide aqui demonstra que o nosso setor ele é responsável aí por basicamente 1/5 de toda a receita da Receita Federal de tributos. Então, basicamente, é uma participação relevantíssima, né? E também, desmistificando, muito se fala que o Brasil subsidia muito seus produtores, principalmente os produtores rurais da União Europeia apontam esse dedo para o Brasil e falam que o Brasil tem muito subsídio, quando, na verdade, se a gente olhar de volta para eles, tanto a União Europeia quanto os Estados Unidos, China e Austrália, a gente vê que eles subsidiam muito mais os seus produtores rurais do que o Brasil. Então, ali no ano, o último dado que a gente tem aqui é de 2020, infelizmente, mas em percentual da receita bruta do produtor rural, por exemplo, a União Europeia subsidia quase 20% da receita bruta dos produtores rurais. Então, é muita coisa. Então, essa falácia de que o Brasil subsidia muito os seus produtores e, por isso, teria que ter menos, digamos, entre as benefícios para o setor, não é verdade. Então, aqui adentrando especificamente na questão da reforma tributária, eu gosto sempre de trazer essas caixinhas para a gente ter uma ideia e uma noção do que efetivamente é a reforma tributária. Porque quando se fala em reforma tributária, a primeira coisa que vem à mente é, beleza, tudo vai mudar em termos de imposto e contribuições e taxas. Mas não, só vai mudar os que eu vou destacar ali depois. Mas, enfim, no Brasil a gente tem basicamente essas 4 incidências e a caixinha do outros. A gente tem a incidência dos impostos sobre a renda, que aí tem IRPJ, imposto de renda da pessoa física, contribuição social sobre o lucro, tem as do patrimônio, as do consumo e as da folha de salários. De todo esse universo de impostos e contribuições e taxas que a gente tem, basicamente, a reforma tributária mexe apenas com essas 5, que estão ali na caixinha do consumo. Então, são elas: PIS, COFINS e IPI, a nível impostos e contribuições a nível federal. Temos o ICMS, que é o imposto a nível estadual, e temos o ISS, que é o imposto a nível municipal. Então, basicamente, o que foi feito na reforma? Pegamos esses 5 impostos, jogamos no liquidificador, batemos e, por incrível que pareça, como o nosso presidente falou mais cedo, a ideia dessa reforma tributária toda era a questão da simplificação, mas acaba que nós colocamos 5 impostos no liquidificador e saíram 5. Então, em termos de simplificação, a CNA sempre teve muito essa preocupação, sempre cobramos muito do nosso legislativo o que efetivamente isso se traduziria no final para o consumidor, mas basicamente como que ficou depois. Nós temos o que a gente chama de sistema de IVA dual, o imposto dual. Então, a nível federal, nós temos a contribuição sobre bens e serviços, e a nível estadual / municipal, nós temos o imposto sobre bens e serviços. Todos os outros demais são impostos, digamos assim, mais acessórios à reforma. Nós temos o IS, que é o imposto seletivo, é um imposto federal cobrado aí sobre bens e serviços prejudiciais à saúde humana, definido em lei, nesse caso, é o tal do chamado imposto do pecado. Nós temos o IPI, Zona Franca de Manaus, que foi o imposto criado para manter a Zona Franca, ele é cobrado das empresas que não estão situadas na Zona Franca, justamente para manter a Zona Franca. Nós temos a contribuição, e as contribuições estaduais foram mantidas também na reforma. Então, tá. Temos aqui quais os impostos que foram criados, né? E quais que são as principais diretrizes. Eu poderia, dessas 3, eu destaco apenas 2. Primeiro é a incidência ampla. O que quer dizer essa incidência ampla? Antigamente, as materialidades elas estavam muito fechadas. O PIS e o COFINS sobre a receita, o faturamento, o IPI e o ICMS sobre as mercadorias e o ISS sobre serviços. Com a reforma tributária, os 2 novos impostos, o CBS e a IBS, eles basicamente vão incidir sobre basicamente tudo. E eu dou um exemplo muito claro do nosso setor, do agro.
que é a questão do arrendamento. Antes, o arrendamento, você só tinha que pagar basicamente imposto de renda sobre a receita do arrendamento. A partir de agora, e a depender do porte do arrendamento, também vai ser cobrado CBS e IBS, que vai encarecer bastante certos tipos de arrendamento. E tem também algo que a gente não é muito acostumado no nosso setor também a mexer muito, não pelo menos a parte primária da produção, que é lidar com toda a sistemática de créditos e débitos. Os créditos que eu tinha de produtos que eu adquiri para trás da cadeia, eu vou poder pegar esses créditos e compensar com aquilo que eu tenho a pagar quando eu for passar isso para a indústria ou, enfim, para o exterior. Então, qual que é a real simplificação nesse caso da reforma? Já que a gente tínhamos cinco tributos e transformamos em 5. Então, qual que é a real simplificação? A real simplificação, nesse caso, é a simplificação de legislação. A gente vai ver alguns slides mais à frente. Então, basicamente, a gente trocou todo esse emaranhado de normas, leis estaduais, leis municipais, leis federais, por basicamente 2 normas hoje, que é a Lei Complementar 214 de 2025 e a Lei Complementar 227 de 2026. Eu vou tratar daqui a pouco o que cada uma efetivamente trata. Eu sempre gosto de trazer aqui, como o presidente Muniz enfatizou, muito se pensa que, às vezes, que os bastidores da atuação da reforma eles são pouco divulgados, mas, assim, a CNA ela atuou muito fortemente, muito mesmo nos bastidores, e eu ouso dizer que a reforma tributária era para ser muito pior do que ela acabou resultando. A gente conseguiu aí muitos avanços específicos para o nosso setor. Então, como que a gente conseguiu isso? Basicamente, protagonizando discussões lá no Congresso Nacional, publicando estudos, tendo diálogo próximo com as federações e próximos com os respectivos deputados e senadores ligados às federações, tanto aqueles que também participam da Frente Parlamentar do Agro. Enfim, todo um trabalho que resultou, basicamente, em um tratamento bem diferenciado, bem positivo, a depender da cadeia do produtor rural. Então, o que tratam as 2 leis complementares que eu havia mencionado? A primeira, ela vem ali do PLP 68, que é a Lei Complementar 214, e ela trata das normas gerais do IBS, da CBS, do imposto seletivo, ou seja, trata da decisão de contribuintes, regimes diferenciados específicos, algumas normas específicas de crédito, de quanto que pode, quanto que não pode, e outras disposições. Já a Lei Complementar 227, de 2026, publicada já no início desse ano, ela veio do PLP 108, e ela trata de questões mais administrativas da reforma, questão do comitê gestor do IBS, que basicamente vai ser o órgão que vai parelhar ali junto com a Receita Federal para gerir esses novos tributos e tanto em questão de julgamento, de processos administrativos, quanto algumas definições, inclusive sensíveis ao nosso setor, que é a definição da alíquota do crédito presumido. A gente vai tratar isso mais ali na frente. Então, é isso. Nós temos basicamente essas 2 normas a nível infraconstitucional. A nível constitucional, ou seja, que está na Constituição, nós temos a Emenda Constitucional 132, que foi aprovada lá em 2023, e trouxe ali todas as regras mais constitucionais, mais gerais desses impostos e desses tributos, e as 2 leis complementares vieram para regulamentar um pouco do que foi dito na Constituição, e agora a gente está pendente aí de regulamentação por parte da Receita Federal e do Comitê Gestor a nível, digamos assim, infralegal, ou seja, de instruções normativas, coisas bem mais pontuais do dia a dia, ou seja, quando que tem que emitir nota fiscal, de que forma, porque o agro ele tem emissões de notas fiscais das formas mais diversas, né? Nós temos, às vezes, venda futura, que a gente emite uma nota fiscal que não é nem o valor pelo qual eu vendi o produto, que só vai ser confirmado lá na frente. Então, todas essas questões a gente espera e estamos trabalhando para que estejam regulamentadas aí a nível infraconstitucional. E temos aí também uma nota técnica elaborada pelo Núcleo Econômico da CNA, que traz basicamente essa representação que eu disse aqui, que eu estou fazendo, mas de uma forma mais escrita. Bom, então, sabemos agora quais foram os tributos criados, mas o que mudou efetivamente para o produtor rural.
Eu destaco, basicamente, todas as mudanças principais mudanças, na verdade, estão concentradas nesse slide. Então, a principal mudança é os produtores rurais com faturamento de até R$ 3.600.000 no ano, eles têm a opção de entrar ou não no sistema. Eles têm a opção de recolher ou não o IBS e o CBS. Tá, Juan, mas o que isso realmente significa? Isso significa que, se eu tenho esse faturamento, ou eu tenho um faturamento menor que esse limite, eu posso fazer uma conta de, se eu não ficar dentro do sistema, eu continuo do jeito que eu estou seguindo, que eu sigo a minha vida hoje, e eu, a princípio, não tenho esses tributos a mais a pagar. Agora, se eu entro no sistema, eu posso efetivamente me creditar e pegar tudo aquilo que eu paguei de imposto para trás, ou seja, comprei por exemplo, um adubo. Naquele adubo, ele vai ter alguns tributos ali que você vai pagar por aquele adubo. Você vai poder pegar aquele valor de tributo de IBS e CBS que você pagou quando você adquiriu o adubo e vai se creditar ali na hora da saída, na hora de passar a sua produção para a agroindústria. Então, a gente sempre brinca aqui na CNA que o produtor rural ele vai ter que aprender a fazer continha e sentar com o contador efetivamente, não apenas só falar para o contador fazer os cálculos. A gente tem muitas decisões estratégicas aqui, principalmente para as cadeias de fruticultura, produtos hortícolas, flores e ovos. Então, e os produtos também que estão ali. Eu acredito que cortou o áudio. Eu não estou ouvindo mais, não. Travou também. Acho que travou. Oi, pessoal, Viviane, da CNA, tudo bem? Eu estou Chamando a aqui mensagem. justamente para caso aconteça algum imprevisto. Eu vi até que a Fernanda já apareceu, doutor Muniz, doutora Paula, com licença, eu vou até o Juan voltar. Eu vou até direcionando aqui a apresentação dele para não perder o tempo de vocês. Eu sei que o tempo é bem precioso. Então, o Juan, nesse slide especificamente, trata do tratamento diferenciado do produtor rural, que é um regime específico previsto para os produtores rurais. Então, dos produtores rurais brasileiros, nós temos 95% dos produtores que estão dentro desse regime diferenciado. Eu peço licença, que até eu vou abrindo minha apresentação, mas eu vou antecipar só a fala. Ele tem um limite até 3.600.000, e ele é para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. É isso que quando a gente fala em números, que 95% dos produtores rurais estão dentro desse parâmetro. Peraí, deixa eu só... Pronto. Achei minha apresentação. Vou compartilhar agora com vocês. Deixa eu ver aqui. Nela. Pronto. Só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver? Eu acho que eu não vejo vocês desse mix. Tá, mix. Pronto, ele está aqui no regime. Aqui. Minha apresentação é um pouquinho diferente dele, mas dá para a gente aproveitar. Então, é isso. É um regime específico, o produtor rural vai ser não contribuinte. E dentro desse parâmetro, os produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, vão estar nesse patamar. O que temos de benefício? Por que a gente entende que ele é um regime que traria uma proteção ao produtor rural? Porque ele vai ter diferimento, então ele vai precisar pagar o tributo diretamente na entrada. Mesmo que a gente tenha uma lista taxativa específica que traga essa tributação para o produtor rural, mesmo que a gente tenha uma lista específica daqueles insumos que realmente vão estar sujeitos à redução de alíquota de 60%, ainda é um regime interessante. Só lembrando que dentro desse tratamento diferenciado, a gente tem a lista básica nacional, né, que vocês têm conhecimento, então com essas questões mais procedimentais a gente não vai tomar muito tempo. A lista também de hortícolas e essa lista de insumos que eu comentei com vocês, que ela vai ter atualização pelo mapa a cada 120 dias,
né? A CNA vai acompanhar isso e as federações têm acompanhado em conjunto. Lembra que eu comentei com vocês aqui, 95% dos produtores, eles estão dentro do percentual desse regime. E o que é interessante aqui que vocês percebam é que para os integrados, esse limite até 3 milhões e 600 não vai existir. Então, aqueles produtores rurais que tiverem integrados, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, eles não vão estar submetidos ao limite de receita bruta anual de 3 milhões e 600 para estar como não contribuinte dentro do sistema. E aqui a gente tem até um número, gente, eu sou um pouco ceguinho, eu estou sem óculos, então eu vou aqui aproximar. Vejam aqui, a gente tem Amazonas, a gente tem aqui 66, só que estarão fora do regime. Então, basicamente, tudo aquilo que a gente... A senhora permite só uma pergunta? Oi? Isso, produtores rurais, pessoas físicas, é isso? Físicas ou jurídicas, mas que estão dentro desse patamar que eu comentei com vocês, ou até 3 milhões e 600 para produtor rural, pessoa física e jurídica, né? Ou sem esse limite para integrado. Então, esses que estão até esse corte, que seriam necessariamente contribuintes dentro do regime geral, são esses aqui. É isso que é a base de estudo. Não sei se... Ok, obrigado. Tá. Que tem esse faturamento acima de 3 milhões e 600, né? Doutora, Bom, desculpa, Oi? o Marcos, tem como a gente saber depois quem são os contribuintes? Marcos, a gente consegue a base de dados, tá bom? Mas assim, eu não sei até que ponto isso é divulgado, mas a gente tem uma análise nossa interna com base no material disponibilizado pelo IBGE. Mas aí você pode entrar em contato, isso aqui inclusive é uma tela do núcleo econômico da CNA, né, do Renato Conchon. Inclusive, se vocês precisarem dessa lista ou alguma outra informação, acho que vocês podem verificar diretamente com eles, ou se vocês precisarem de auxílio, a gente também entra em contato, sem problema. Obrigado. Opa, desculpa. Bom, e aí, assim, o que a gente vai ter nessas preocupações para que o produtor rural fique dentro desse parâmetro, até 3 milhões e 600? Ponto 1. Ele vai... É como funciona no Simples, a gente não tem um parâmetro no Simples, até às vezes extrapolou um pouco o limite de faturamento, é mais ou menos isso que vai funcionar. Mas se o produtor rural extrapolou só até 20% esse faturamento de 3 milhões e 600, que inclusive esse parâmetro de 3 milhões e 600 vai ser atualizado pelo IPCA, se ele ultrapassou só 20%, ele só vai entrar na sistemática padrão no próximo ano, ou seja, no ano seguinte. Mas se ele ultrapassou mais que 20% dos 3 milhões e 600, ele vai, a partir do segundo mês subsequente. Por isso que o Juan falou no início da fala dele, ele disse, bom, a gente vai ter que ser muito cri-cri, né, e manter toda a documentação em dia. Acho que a doutora Fernanda, que está aqui, ela vai trazer muito disso, mas isso é necessário, porque se acontecer algum imprevisto, né, o produtor rural precisar ingressar na sistemática normal, o que vai acontecer? Bom, cair de paraquedas, meu limite aumentou e eu entrei com a sistemática padrão. Vai funcionar como se o produtor rural, mesmo sendo uma pessoa física, ele faturasse com pessoa jurídica. Então, ele vai precisar ter todos esses detalhamentos de débito e crédito, uma contabilidade que é exigida para a pessoa jurídica. Então, é por isso que a gente fala que precisa ser detalhista, né? Precisa ser cri-cri. Bom, e o início da atividade. A produtora rural começou no meio do ano, esse limite é tudo calculado proporcionalmente. Bom, a opção pelo regime regular ela é em qualquer tempo, né? O produtor rural pode aderir à sistemática, e aí eu vou deixar no material para vocês, eu vou só atualizar alguns dados, né? E vou deixar disponibilizado o meu e do Juan, que aí vocês acompanharam. É a mesma matéria, só algumas informações que são colocadas de forma diversa. E aí a gente passa as duas, tá bom? Bom, e aí qual que é a vantagem do produtor rural que vai ficar dentro desse regime específico, que é a grande maioria? Ele vai ter a relação dos créditos e das aquisições. Como ele vai ter direito ao diferimento, a tomada de crédito dele na entrada, ela não vai precisar acontecer.
E como é que ela não vai acontecer? Como isso vai funcionar? Como vai haver o diferimento dos insumos e o produtor rural vai repassar, assim como funciona hoje para a PiscoFins, um crédito presumido para aquele que adquirir a produção dele, porque ele está no meio e ele não vai ser contribuinte. Mas ele adquire insumo, que é tributado pelo IBS e pela CBS, ele não é contribuinte, mas a agroindústria o comprador, né, da sua produção, ele é também tributado pelo PIS e pelo COFINS, e no caso aqui o IBS e a CBS. Então, o que acontece? Como tem essa quebra, o produtor rural que está dentro do regime, ele não vai estar sujeito a essa sistemática que não é contribuinte, ele não vai estar sujeito a essa sistemática de débito e crédito geral de pessoa jurídica. Então, eles presumem um valor que ele tomaria de débito e crédito e repassaria para a próxima fase da cadeia, assim como a lista de insumos deles, que vai ser diferido, eles vão pagar só no momento da comercialização da produção rural. É do adquirente da produção, a palavra que me faltou mais atrás. A lista de insumos eu conversei com vocês, mas é uma lista taxativa, então vai ser uma redução de alíquota de 60%. O que é importante? É taxativo. Se o NCM do insumo que não está sendo que é utilizado na produção não está lá, e o produtor rural não está como contribuinte, ele não vai ter direito a diferimento, ele vai ter que recolher. Então, assim, é muito importante acompanhar essa lista, né? A CNA e as federações estão acompanhando de perto, mas é importante que o produtor rural acompanhe com seu contador, enfim, seu advogado, e ele mesmo acompanhe diretamente para verificar, porque isso vai interferir na produção, questão de custo de produção, efetivamente, né? Precisa ter um insumo com redução de alíquota de 60% que você paga só no final, ou um insumo que você vai ter que pagar no início e com a aplicação da alíquota cheia. Bom, nós temos aqui a hipótese de diferimento, deixei alguns detalhes aqui para vocês, mas tem essa limitação e tem a questão de ser efetivamente um benefício fiscal dentro desse regime diferenciado, né? E a finalidade é justamente que quando haja venda, né, quando ele tem esse ingresso do valor do produtor rural, ele não tem esse desembolso prévio, mas o desembolso só no momento da comercialização. Aqui estão as hipóteses de encerramento de diferimento. Lembre-se, mais uma vez, ser cri-cri, às vezes a gente tem usado essa palavra, porque aparentemente os produtores rurais não têm esquecido quando a gente menciona esse termo, mas é isso, ó. Operação sem nota fiscal, vai perder o diferimento. Assim, acho que é a questão mais grave. Então, assim, a gente sabe do dia a dia da lida, da correria, então são questões importantes. Enfim, esse detalhamento todo, esse cuidado burocrático. Bom, dentro da porteira, está aqui produtor rural integrado. Aqui tem alguns detalhes sobre o que eu já comentei com vocês, mas de uma forma mais explicativa, que aí fica de registro, né, caso alguém tenha perdido alguma informação. Mas lembrando, eles não têm até o parâmetro até 3.600.000. Bom, importante, não é só produtor rural pessoa física. Apesar de 98% dos produtores rurais atualmente no Brasil serem pessoas físicas, tem produtor rural que pejotizou. Tem estado, por exemplo, que teve grande pejotização, por exemplo, Mato Grosso. Nesses estados em que os produtores rurais viraram pessoa jurídica, se eles tiverem até o parâmetro de 3.600.000 ou forem produtores integrados, eles não vão poder integrar esse regime diferenciado e não a sistemática geral. Então, eu trouxe aqui os dados e um ponto só que eu vou ressaltar com relação à pessoa jurídica, tá? Participação societária. Então, o que isso vai dizer? Esse parâmetro de 3.600.000 não eu atuo em uma matrícula específica. Não, vai verificar, atuo em 3, em 4, tem participação em outras produções, né? Enfim, vai ser um conglomerado, uma avaliação geral para chegar nessa consolidação dos valores da participação societária. Bom, a nota fiscal, vocês já estão sabendo que tem um regime atualizado, mas a gente trouxe aqui realmente só para relembrar que é obrigatório agora a emissão.
mas a gente tem o recolhimento previsto, né, para o terceiro 2017, e aí eu quis adiantar aqui para trazer o polêmico. CNPJ alfanumérico. Bom, nessa apresentação aqui tem todos os detalhes para vocês, a Fernanda também vai abordar, mas o produtor rural que tiver o CNPJ, ele vai virar PJ? Não, estamos no Brasil. Aquele que está dentro do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica pode não ser pessoa jurídica. E por quê? Porque eles tentaram mudar o sistema e tentaram mudar o cadastro para ser um cadastro específico do produtor. A gente sentou à mesa e tentou que fosse um específico, não aconteceu. Então, ponto 1. O produtor rural já tem o CNPJ. Vai continuar com o mesmo? Vai. O produtor rural ainda não tem o CNPJ, mas ele vai querer virar PJ. Tá, quer virar pessoa jurídica? Beleza, então vai ter o número do CNPJ. Ah, eu sou produtor rural, pessoa física. O que eu vou fazer? Não vai existir mais KEPF. Aqui mais para frente, acho que eu até trago para vocês. Não vai mais ter o KEPF. Então, é nessa substituição aqui que entra esse CNPJ para o produtor. O que é interessante? E por que é CNPJ? Porque eles vão integrar com o regime da Receita. Não, desculpa, regime da Previdência. Então, tendo essa integração com a Seguridade Social, eles não conseguiram mudar o cadastro. Importante. Olha aqui, isso aqui, ó. Vai ser uma natureza jurídica específica do produtor rural. Produtor rural, pessoa física, uma natureza jurídica e um número só para ele. Até então, né, pode ser que mude a partir de julho, mas está aqui, 412, ó. Essas informações que eu trouxe aqui para vocês, que eu e o Juan nós colocamos nas apresentações, elas são todas fornecidas pelo pessoal da Receita Federal, tá bom? É tudo que nós temos atualizado até agora, até hoje, sobre isso. E aí, tem um pouco de... bom, o que vai acontecer? Isso vai ser automático? Eu vou ter que entrar em contato com a Receita? Bom, até então, esses cadastros vão ocorrer internamente no sistema, dentro daquilo que já existia do KEPF. Então, a gente não vai precisar necessariamente correr atrás disso, dessa autorização, enfim. Mas, tudo pode mudar. Pode ser que eles queiram realmente algum outro registro. Eu acho difícil, porque é um mecanismo bem de sistema. Então, provavelmente, o contador ou o sindicato, né, no caso, que faz enfim, que ajuda os produtores rurais também nesse sentido, vai receber algum informativo e vai fazer uma atualização própria dentro do próprio sistema. Não vai ser algo muito mais dinâmico do que a gente imagina. Apesar de parecer com a clássica jabuticaba brasileira, um pouco... Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui para vocês. Adaptação para produtor rural. Bom, e aí o que acontece? Eu coloquei as outras especificações, tá bom, do sistema, de como é que vai ser o acesso ao portal Rede Sim, a obrigatoriedade de CNPJ. Vai existir? Vai. Porque mesmo ele não estando na sistemática padrão, sabe esse crédito presumido que o adquirente da produção vai ter na saída? Ele só vai existir para a indústria ou para o comercializador, para o adquirente da produção, se o produtor rural tiver um CNPJ. O produtor rural só vai ter acesso à redução de 60% de insumos se ele tivesse CNPJ. Não é virar PJ, mais uma vez. Estamos aqui, tem mais alguns outros detalhes, né? Mas, assim, isso aqui é detalhe de sistema da Receita, tá? Eu coloquei aqui para curiosidade de vocês, enfim, se vocês precisarem de aprofundar alguma coisa pro cadastro de vocês. Eu nem vou trazer alguns detalhes aqui, a Fernanda vai trazer, que na última, Fernanda, eu já retirei na outra, mas eu vou mostrar agora só a cereja do bolo, e aí eu já passo a palavra para a doutora Fernanda, é por causa do tempo. Primeiro, a CNA tem a calculadora da reforma tributária. Qual que é a ideia? Não é substituir contador, não é substituir advogado. A ideia é que o produtor rural tenha acesso a essa calculadora. Ela é uma ferramenta gratuita, gratuita, ela é simples de lidar.
Produtor rural ter uma sistemática, um contraponto para poder fazer com aquilo que o contador dele trouxe, ou aquilo que o advogado trouxe. E aí aqui, aproveitem, porque foi muito difícil colocar esse link aqui direto. Mas aí, clicando aqui, já dá direto no site da CNA e na calculadora. Esse layout aqui, você quer simular, é bom, porque você consegue simular o seu CNPJ ou o seu CPF. Aí coloca a senha, aí você consegue simular os dados, colocar quanto que é a sua renda, tudo aquilo que eu falei sobre parâmetro 3.600.000, fatura mais, fatura menos, o insumo está na lista ou não está na lista. Se o produtor rural colocar esses dados aqui na calculadora, a calculadora já tem no prompt dela todas essas informações que eu passei para vocês, então ela vai calcular automático. Então vai sair ao final tudo isso, se vai estar dentro da sistemática geral, se vai ter redução do insumo, se não vai, né? Enfim. Bom, e aí aqui a gente também tem outra questão aqui. Aqui é da funcionalidade que a gente consegue extrair as informações da calculadora, tá bom? E o último, né, mas não menos importante, ou mais importante, na verdade, é que a CNA tem um site, o Portal da Reforma Tributária, acho que vocês já sabem, mas só relembrando. Nesse site, compila tudo aquilo que a CNA e as federações produziram, tudo aquilo que se encontra disponível pela Receita Federal, por questões de detalhes de contabilidade, normativos específicos. Então, assim, seja informação do Executivo, Legislativo, Judiciário e informação nossa interna, nós vamos ter acesso a essas informações aqui diretamente nesse site da CNA. Inclusive o link para a calculadora. Então, eu acho que é isso. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Essa apresentação, doutor Muniz, doutora Paula, eu peço desculpas só pela voz, porque eu acho que a doutora Paula sabe, eu estou com a gravidez bem avançada. Aí a voz some, mas está tudo sob controle. Nada grave. Obrigada pela oportunidade. Eu vou atualizar alguns pontos e vou disponibilizar, doutora Paula, doutor Muniz, para vocês também disponibilizarem para o pessoal. Eu consegui voltar aqui também. Descobri que eu estava 30 minutos falando com a parede. Nossa, sério? Sim. Eu não vi que eu fui tocando aqui por causa do tempo e não te liguei também. Mas é bom que a gente já está acostumado com o jogral, a gente já é. Quando eu inclusive, lá na Receita, na AGU, eles estão botando, quando eles chamam com a gente, eles põem um sobrenome meu do Juan. Mas assim, Juan Oliveira Folhaber, ou Viviane Folhaber Oliveira, já estão botando tudo junto. Mas, bom, já vou passar aqui dada a adiantada hora, eu vou passar para a Fernanda. Pessoal, a Fernanda é uma palestrante que já vem, enfim, fazendo algumas dessas capacitações com a gente, e é bem interessante porque ela traz outros ângulos para as nossas apresentações, que efetivamente, às vezes, a gente não focaria. Então, Fernanda Silveira, ela é doutora em Direito Tributário pelo FMG, né? E é advogada e professora também de cursos de pós-graduação. Fernanda, pode tocar. Maravilha, muito obrigada, Juan. Eu vou só pedir, por gentileza, né, quem está organizando a reunião, só para me autorizar a apresentar. Já autorizou, ótimo. Pessoal, um prazer imenso estar aqui, né? E até como o pessoal colocou, e pelo adiantar da hora, eu já vou direto ao ponto para a gente ganhar aqui o máximo de tempo possível dentro dessa apresentação que eu vou fazer, tá? Então, vou começar a compartilhar aqui, só confirmar com vocês que deu certo. Apareceu, né? Beleza? Já. Agora só me confirme se está em modo apresentação ou se está em tela toda. Está em modo apresentação. Beleza, passou a tela? Sim. Maravilha, pessoal. Então, o Juan já me apresentou, é um prazer estar com vocês. E o que eu queria trazer aqui, pessoal, o Juan comentou muito bem todas as mudanças que a gente teve em relação a esses tributos novos, que são os que vão substituir ICMS, PIS e COFINS, em parte o IPI, e que vão trazer aí algumas outras mudanças.
mas eu sempre gosto de colocar também que, além disso, né, a gente teve lá em 2023 e 2024 mudanças muito relevantes para quem investe no Brasil como pessoa física, para quem tem empresas fora no Brasil, então fundos exclusivos, offshores, para quem tinha remuneração com juros de capital próprio. Para os grupos internacionais vieram mudanças muito relevantes também na parte de precificação nas operações de exportação e importação e também no tipo de controle que os países vão fazer do que está sendo pago por aquela empresa em todo, né, em todas as suas operações. E aí a gente gastou lá 23 com aquela emenda, né, que a própria que o Juan começou a mostrar, a Viviane também. Depois ficamos um tempão discutindo a lei complementar. E ali, se a gente pegar ali, né, os 2 últimos de novembro, da metade de novembro até janeiro desse ano, então, novembro de 25 até janeiro de 26, nós tivemos muitas alterações. Então, é um ponto de atenção que, além disso que a gente está trazendo aqui, que é a reforma tributária das notas fiscais, do ICMS, da venda na produção, você tem mudanças relevantes no imposto de renda que afetam os produtores rurais. A gente teve reduções de benefícios fiscais na Lei 224 que afetam as pessoas jurídicas que eventualmente têm algum benefício, mas também vão afetar a venda de alguns produtos agropecuários, né, com destaque para alguns que tinham alíquota zero e agora passariam a ser tributados. A gente teve mudanças também em outras estruturas, né, junto com essa lei da parte do ICMS, do IPI, do PIS da COFINS, a gente também mudou o ITCD. Então, para aquele produtor, né, que tem uma estrutura de sucessão, isso é um ponto importante. Então, o que eu gosto de dizer? A gente pegou, né, no Brasil aí nos últimos 2 meses, a gente virou de cabeça para baixo mais ainda o sistema, enquanto a gente está caminhando para essa nova mudança que começou com as notas fiscais nesse ano. Então, se às vezes vocês estão sentindo assim, né, é muita coisa, estou bem perdido, parece que tem 50 leis para ler, né, 50 coisas diferentes, é porque tem mesmo, tá? Aconteceu bastante coisa, então abraçar a dúvida, né, e abraçar o fato que a gente está tendo que se desdobrar em vários temas é um ponto importante desse momento. E esse momento, ele é um momento em que o governo ele vai, por meio desse novo sistema, com isso tudo que a Viviane mencionou, com o CNPJ alfanumérico e com as notas fiscais, mesmo para o produtor que é pessoa física e que está naquele regime ali abaixo dos 3.600.000 que ela mencionou, ainda assim, todos nós estaremos sujeitos a um nível maior de controle a partir do momento em que, nesse cenário novo, nós estamos fazendo uma virada de tecnologia no Brasil, semelhante à que a gente viveu há alguns anos, quando implementamos a nota fiscal eletrônica, e aí o produtor que emitia nota no talão passou a emitir na eletrônica, sabe o que é isso, é uma mudança de impacto na forma como se opera. A gente passou por isso com o E-Social, então quem paga, né, alguma pessoa, até quem tem uma empregada doméstica, viu a diferença que é usar o E-Social para poder fazer declarações previdenciárias, e o nosso governo ele foi criando esses vários sistemas aí, todos eletrônicos, e para o produtor rural isso foi uma virada relevantíssima a partir de 2019, porque daí a gente começou a ter, né, um livro caixa digital para quem estava acima de 4.800.000 anos, a gente começou a ter um monitoramento maior, e foi com base nessas informações todas que o governo começou aquelas operações, principalmente a declarar agro no Rio Grande do Sul, e foi subindo, né? Ele começou no Rio Grande do Sul, foi para Minas, foi para Paraná, Santa Catarina, depois ele começou a ir para Bahia, Centro-Oeste, e está subindo, né? Fez um programa nacional de regularização dos produtores. Para quê? Para falar, olha, governo, eu sei o que está no seu SPED, o que você declarou de imposto de renda, o que você emite de nota, o que você eventualmente declarou de outros tributos, o que está na sua declaração de imposto de renda, e aí ele vai olhar com muita atenção o que você disse que é receita rural e o que você disse que é despesa rural, para ver se não está havendo uma confusão, né? Ele vai olhar o que você declara das pessoas que você contrata, o que você movimenta na sua escrituração contábil, ou o que, eventualmente, outras empresas declaram que venderam para você. Então, ele monitora o que a gente fala da gente e o que os outros falam da gente também. Vai olhar operações internacionais via Siscomex, e, ao longo do tempo, o nosso governo foi criando um segundo controle, que era um controle sobre o que a gente movimentava de dinheiro no banco. Então, começou com as operações de crédito, depois os bancos informavam para o governo o que a gente movimentava de dinheiro, depois ele começou a informar o que a gente movimentava com pagamento via maquininha de cartão ou outro meio de pagamento, e, por fim, o governo lançou o Pix. E vejam, né, se eu perguntar para vocês,
Pix facilitou a vida ou dificultou a vida, né? A gente vai pensar, poxa, facilitou porque eu não pago mais TED, eu não tenho aquele tanto de taxa, né, para fazer transferência. Eu pego, faço um Pix, em 3 segundos já caiu ali, né, na conta da pessoa, mas indiretamente nós estamos usando um sistema de transferência de valores que é do próprio governo. Então, o governo sabe tudo que você movimenta via Pix também. Ele não precisa nem perguntar para um banco o que é, porque ele já sabe. Então, esse movimento do Pix foi importante para o governo ver que ele consegue monitorar essas transferências e que ele consegue fazê-las em tempo real e com agilidade para que ele conseguisse dar esse novo passo que ele vai dar no ano que vem com essas notas fiscais que a gente começou a emitir já nesse ano. E esse controle, ele é de tudo que o produtor vai comprar, de tudo que ele vai vender, de tudo que a indústria vai comprar e vender, que a trade vai comprar, que vai exportar, e também é, agora, da parte imobiliária, porque agora você também vai ter um cadastro para cada imóvel que você tem, que também vai substituir os cadastros rurais que a gente tinha para os imóveis rurais, para que ele consiga saber quem é que está ali, se você está alegando que se arrendou mesmo, quem é que está operando, é uma parceria, qual que é a característica dessa parceria, ela existe de verdade, são 2 sócios, eles estão compartilhando risco, ou é um arrendamento que, na verdade, está sendo categorizado como parceria. Então, o governo está de olho nisso. E só para vocês terem aqui de ideia, essa nota que a gente tem que emitir, que o produtor tem que emitir, mesmo não sendo contribuinte, é a mesma nota que eu, Fernanda, terei que emitir, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, onde eu estou no momento, porque eu tenho 4 imóveis alugados, se eles me gerarem mais de 20 mil reais por mês, porque uma pessoa física, mesmo que não seja um produtor, que tenha também, por exemplo, uma receita imobiliária relevante, também estará sujeita a pagar esses novos tributos, independentemente, né, de eles estar operando como uma pessoa física e não como um CNPJ imobiliário. Então, o que o governo está fazendo? Ele está trazendo uma mudança para cercar ainda mais, ter mais controle, um controle mais ágil e em tempo real de tudo que todo mundo está fazendo, para ver se você está omitindo ou não receitas, né, por exemplo, de aluguéis ou outras coisas, e para ver se o produtor rural está declarando, se está apurando, se ele está gerando um crédito para alguém, se esse crédito é correto ou não é. E por isso até, a gente vai ver os detalhes que vão surgir aí na regulamentação, mas o que a gente tem visto, né, é que o próprio produtor, talvez, além de emitir a nota, e é todos os produtores, né, de todas as cadeias, além de emitir notas em todas as operações, a gente ainda teria que, eventualmente, validar alguns créditos dentro desse sistema para confirmar que a gente vendeu e que os cálculos feitos ali daqueles créditos são certos. Então, percebam que, mesmo que eu não seja contribuinte, eu vou me inserir num contexto de mais controle. E esse contexto de mais controle, como o Juan bem colocou, ele vem com tanto de mudanças, um tanto de substituição de tributos, mas o principal é que a gente não tinha ICMS, por exemplo, quando eu vendia um bem imóvel da minha empresa, ou quando eu vendia um ativo. É claro que a gente tem um regime específico, por exemplo, para o maquinário rural, mas não é assim para todos os itens. Então, hoje, a gente tem alguns tributos, né, que a gente começou aí a ver, que vão incidir sobre absolutamente tudo. E a lógica é que agora, em todas essas operações, você vai ter notas fiscais que você vai ter que emitir. Então, se você é produtor, você está vendendo sua produção rural, você está emitindo a nota dentro das regras de venda, né, de produção, nota fiscal de venda. Na hora que você for ter uma receita de aluguel, de licenciamento ou de arrendamento rural, você vai declarar e vai emitir uma nota fiscal para regulamentar também o recebimento desse arrendamento que passa a ser tributado, dependendo, obviamente, das circunstâncias. No caso aqui, como produtor, se você também tiver 4, né, imóveis te gerando mais de 20 mil mês, o que é possível quando a gente pensa na estrutura, né, de imóveis rurais. Então, percebam que o governo abriu o leque do que ele vai tributar. Basicamente, ele vai olhar toda vez que o dinheiro estiver sendo movido de uma pessoa para outra, especialmente entre empresas, ele vai olhar. Para quê? Porque aí o que ele quer é, de fato, acabar com alguns espaços que a gente foi criando de sonegação fiscal. Então, eu não tenho mais a possibilidade, por exemplo, de me apropriar de créditos de uma nota fiscal fria, que não teve nem pagamento, nem recolhimento de tributo. Eu não vou poder chegar e falar o que eu quero levantar ou não de créditos, né? O próprio sistema do governo, que eu vou mostrar para vocês rapidamente, já vai dizer o que eu tenho de crédito, o que eu tenho de débito, o que eu tenho que fazer. Ele vai fazer isso numa estrutura em que ele não dá mais a opção, que a gente às vezes tinha, de destacar um tributo ali na nota, passar a nota para alguém, receber o dinheiro e não recolher o tributo. Porque se você for contribuinte, você emitiu uma nota na hora que você recebeu o dinheiro,
o sistema já vai começar a fazer uma apropriação pelo governo do que ele entende que ele tem que recolher naquela operação. E tudo isso para quê? Para tirar espaços de competição que vinham de quem era mal pagador e acabava tendo uma vantagem sobre quem pagava em dia, de quem inventava crédito tributário e acabava tendo uma vantagem na cabeça do governo, tá? De quem, muitas vezes, num momento de aperto, fazia ali uma dívida fiscal e esperava um refis, e no agro, especialmente, acabando com aqueles benefícios históricos que a gente tinha, que eram benefícios muito importantes para a cadeia como um todo, e que agora eles vão existir, mas de uma outra forma, né, como a Viviane e o Juan já mostraram. E isso tudo num cenário em que o governo está arrecadando esses tributos sobre absolutamente todas as operações. Então, é pensar que o governo realmente expandiu o volume de coisas que ele pode tributar com esses novos tributos. É mais do que ele tributava com o ICMS, é mais do que ele tributava com o ISS, é mais do que ele tributava e vai continuar tributando com o IPI, e é mais do que ele tributava com o PIS e COFINS também, tá? Então, o objetivo aqui é criar um sistema em que o governo já está olhando todas as notas fiscais que emitiram contra você. Então, você comprou 50 de insumos e quem vendeu para você pagou 10 de tributo. Você vendeu 100 aqui de produção e quem comprou, e você pagou 20 de tributos. Ele já quer olhar seus créditos aqui, 50, 10 de crédito, seus débitos, 20, para dizer, olha, você tem que recolher mais 10 nessa operação, para na hora que você estiver recebendo o pagamento dos seus fornecedores, ele já fazer, né, essa transferência para ele do valor que ele entende que é dele. É como se o governo estivesse querendo fazer o que a maquininha de cartão faz. Sabe quando você chega lá no lojista e fala assim, ó, 10 vezes sem juros, tal. Na hora que isso acontece, efetivamente, o lojista não recebe o valor total que você pagou. Ele recebe um valor menor do que aquilo que saiu de você, porque o próprio banco já divide o pagamento para falar o que é do lojista e o que é da administradora do cartão. O que o governo quer? A administradora pega a parte dela, o governo pega a dele, e a gente fica só com o nosso preço residual, o que, em última medida, inverte a lógica. Ao invés de eu depois pagar, o que eu vou fazer? Eu pago ali dentro daquela estruturação sem ter a possibilidade, né, de ficar sem recolher aquele tributo no vencimento. E só para mostrar, essas notas todas que todo mundo começou a emitir, são exatamente para a gente ter um acompanhamento da receita em tempo real disso que está acontecendo. Porque se vocês forem um contribuinte, se alguém aqui tiver um CNPJ emitindo nota, você pode abrir lá esse sistema de apuração assistida, que você vai ver lá que o governo já está identificando notas que você emitiu, o que você tem de débito. Das notas contra você, o que você tem de crédito. O que você já pagou? Teve ou não teve alguma coisa que o governo já recolheu? Nesse momento, não, porque esse sistema de split ainda não entrou. Alguém reteve de você? Então, eu vou registrar aqui que teve um recolhimento pelo adquirente. Ainda não aconteceu, porque ninguém está recolhendo IBS e CBS. E se você, eventualmente, vender alguma coisa pelo Mercado Livre ou alguma outra plataforma, pode ser que apareça aqui o que o Mercado Livre também já reteve para você. E tudo isso diz o quê? Que a gente não pode, a gente tem que ter muita, muita, muita atenção com essas notas que estão sendo emitidas. Porque é nelas que você vai colocar lá. Qual que é o código de situação? Ah, o Juan colocou, você tem redução a 100, aliás, a Viviane, redução a 100 de cesta básica, redução a 60. Então, por exemplo, se você está vendendo, né, mamão, banana, açaí, ou boi, né, o boi gordo, não estou falando da carne já pronta, do boi gordo, você vai colocar lá 200, que é o código de alíquota reduzida, e aí você vai colocar lá, ó, fornecimento de produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, dentro desse código, que é o 2036. Se você errar na sua nota, o espaço que você vai ter para corrigir é muito pequeno, porque o governo já está olhando aquilo ali em tempo real, para identificar o que você teria ou não de débito e o que você está gerando de crédito para alguém. E o produtor, naqueles regimes que a Viviane mostrou, ele sempre vai gerar crédito, ou porque ele pagou, ou porque ele está gerando um crédito presumido. E por isso, né, ele vai ter que ter toda essa atenção na hora de operacionalizar essa emissão. Porque se o mundo está ainda fiscalizando todo mundo em papel, que é o que a gente fala, né, de uma fiscalização contábil, o Brasil já estava há muito tempo numa fiscalização eletrônica, e a gente está indo agora para uma fiscalização em tempo real. O governo vai olhar nota fiscal, transferência, nota fiscal, transferência, nota fiscal, transferência, para conferir se tudo que você está declarando está ou não está lastreado com operações reais, tá? E aí aqui eu trouxe só
alguns links, quem quiser olhar tabelas, a calculadora do próprio governo, né, o manual dessa apuração que eu mostrei aqui. Então, tem várias coisas ali que o próprio governo já liberou, porque, como eu disse, nós estamos passando por um momento de transformação, que é um momento, né, de transformação tecnológica do Brasil, por um cenário de maior controle pelo fisco, que é, vamos dizer, né, a cerejinha do bolo, depois de tudo que ele já vinha feito desde 2019 com os produtores rurais. E aí, o pessoal já comentou, né, nós temos vários pontos aqui, vários regimes diferenciados e regras específicas para diferimento, e aí o que eu quero só destacar, tirando o que o pessoal já colocou aqui, já mostrou, é só o seguinte: antes, quando eu pensava no agro, por que o produtor rural não preocupava muitas vezes com o ICMS, mesmo na pessoa física? Porque ele emitia uma nota, mas na maior parte das vezes esse ICMS estava diferido. Então, ele não precisava preocupar com isso. Ele estava muitas vezes preocupado muito mais com o imposto de renda, tá? Então, aqui no modelo que a gente tem hoje, que é esse aí desenhado, numa operação interna, eu vendendo minha produção, vendendo meu boi, eu não tinha que preocupar com o ICMS. A agroindústria ia pegar um crédito, se fosse o caso, ia vender para o supermercado ali aquele produto com muitos benefícios fiscais, né, que incentivam a economia dentro do próprio estado. Então, o produtor de Minas vendia para a indústria de Minas, o do Amazonas muitas vezes ia vender para o do Amazonas também, a não ser que não tivesse, né, uma efetiva, não tivesse como, né, não tivesse oferta para oferecer. E as trades também só compravam e exportavam com uma certa facilidade, e existia também esse benefício dentro ali de operações internas. E nesse novo modelo não vai ser assim. O produtor do Amazonas ele vai poder vender para todos os estados do Brasil com a mesma carga que o produtor de todos os demais estados. O que importa é o que você está vendendo. Se tem redução a 100, se tem redução a 60, né? No caso, por exemplo, serviços advocatícios, redução a 30, o que importa é o que você está vendendo e não para quem. Então, a tendência que nós temos é que, com o tempo, isso abra alguns mercados e a gente quebre algumas barreiras que a gente tinha, porque a indústria de arroz, por exemplo, a Rical de Rondônia vai poder competir com a indústria de arroz de outros estados, caso ela consiga, né, ter condições ali de preço, qualidade para isso. Ela não vai ter mais uma barreira em razão dos benefícios que ela tinha só dentro do estado dela. Lembrando que, para o produtor que não tiver esse regime diferenciado, esses 66 ali do Amazonas, que estão acima de 3 milhões e 600, a partir do ano que vem, na hora que eles forem vender a produção rural, eles teriam que pagar 40% desses novos tributos, e aí isso significa, em termos práticos, mais 3,5% a 4% que você vai pagar em 27 e em 28 na hora que você for vender. E de 2029 até 2033, isso vai chegar a 10%, que é o que a gente estima aqui. Isso é muito para o produtor. Por isso que o produtor que estiver fora desses 3.600.000, o que vai ser talvez a melhor solução? Ser um integrado, como a Viviane colocou, ou estar dentro de um sistema cooperativo que também tem uma estrutura diferenciada. Porque o pior cenário é o produtor pagar, deixar esse crédito para alguém. E é difícil a gente imaginar que eu consigo simplesmente virar e falar, vou pegar, vou vender para você mais caro, porque você vai ter crédito. Não é assim que funciona. Na vida real, eu quero vender, eu quero ter preço. Se dentro desse preço eu tenho um custo de 3,5 a 4, por exemplo, que eu não orcei, eu muitas vezes vou ficar com o impacto disso dentro da minha margem. E num cenário em que os produtores já estão apertados, uma crise global de abastecimento, risco de insumos, falta de financiamento adequado, que é o que a gente está vivendo hoje, isso pode ser algo muito, muito sério, que já começaria a impactar grandes produtores a partir do ano que vem. Então, é lembrar disso, o produtor sempre vai deixar um crédito para alguém. Se ele puder evitar esse custo, isso é um ponto que é importante, por isso, cada um, né, tem aí a oportunidade de olhar, sentar, pensar o que vai valer a pena, como se estruturar. Porque até para as exportadoras, e aí eu vou concluir, pessoal, minha fala, já pedindo desculpas aí por ter falado muito, até as exportadoras não vão ter tanta facilidade assim para exportar. Porque para a exportadora pegar um grão e conseguir não suspender esse custo para o produtor, ela vai ter que ter uma certificação que é difícil de obter, que ela falar assim, que aquela, aí pensando em grãos mais, né, aquela soja que ela está embarcando na fazenda do seu Irmoni está sendo desembaraçada lá no Porto de Santos no dia tal, na estrutura tal, dentro do navio tal. Então, é um nível de rastreabilidade muito grande, que se a gente pensar numa comparação, a gente só tem hoje
dentro da cadeia do algodão. A gente não tem outras cadeias, tá? Então, é um nível de controle muito grande que precisaria ser feito aqui. E ele ainda vai ter que ficar com o CND, vai ter que aumentar o capital social no valor dos tributos que ele está suspendendo. E se qualquer coisa acontecer, inclusive destruição, extravio, furto ou roubo, perda, né? No agro, a gente tem uma perda que é natural na hora que eu estou transportando, né, diversos insumos. Isso tudo pode fazer com que a exportadora tenha a obrigação de pagar esse tributo que ficou suspenso para o produtor. Então, a tendência é as comerciais exportadoras, as tradings e outras, falar, olha, eu não vou assumir esse risco, Munir, para tirar esse custo de você. Você paga esses 4 e depois eu vou pedir isso aqui de volta, porque o risco que eu teria aqui de não te cobrar isso é muito grande. Então, nós também vamos passar por um momento de mudança até no controle das exportações. Ele não vai ser tão simples do jeito que ele é hoje. E por isso, concluindo, pessoal, se eu não me organizar, especialmente se eu sou um produtor que já tem ali, né, já excede aqueles 3.600.000, em 2027, a cadeia vai tender a ter um custo maior, mesmo naqueles produtos lá que lá no final estão na cesta básica, estão desonerados, mas até eu chegar nele, eu vou ter um custo maior. A gente tem uma discussão para o café, mas até então, do jeito que está, o café verde já estaria dentro da cesta básica, embora exista uma discussão sobre isso, mas outros insumos não estariam na cesta básica assim que colhidos, né, e preparados simplesmente para transporte. Então, se eu não tomar cuidado, esse custo vai aumentar, as exportações já vão precisar estar mais organizadas a partir do ano que vem, as cooperativas vão tender a ganhar força também nesse cenário, e quando tudo acabar e a gente tiver 100% nesse novo sistema que o Juan mencionou, as barreiras que a gente tinha ali de produtos, né, de alimentação que estavam só dentro de um determinado estado vão se quebrar, de forma que as indústrias de alimentos vão poder disputar novos mercados e contratar, né, comprar produção rural de produtores de todos os estados do Brasil, caso a operação seja viável, e isso vai fazer com que a lógica que a gente tem hoje, de sempre comprar insumo internamente, produção interna, quando possível, isso mude, né? E tudo isso, como a gente disse, fora todas as mudanças que eu mencionei ali no começo, que já estão acontecendo para o imposto de renda, para o ITCD. Então, só concluindo, né, de fato, pessoal, a gente tem muita coisa acontecendo. Eu peço desculpas pela correria aqui para falar, eu tentei ser o mais breve possível, tá? Peço desculpas se eu não fui clara, mas o recado é, temos desafios e o caminho é, vamos entender, vamos cada um olhar, vamos ver o que a gente precisa fazer para que a gente consiga garantir que todos os produtores rurais, especialmente os do estado do Amazonas, passem por essas mudanças da melhor forma possível, tá? Então, é entender para a gente saber como lidar mesmo. E, de novo, muito, muito obrigada aí pelo convite para participar aqui com vocês. Obrigado, viu? Essa complementação é sempre muito bem-vinda. Agora, presidente, se eu queira, a gente vai abrir para perguntas e ficamos aqui, eu, Viviane e Fernanda, disponíveis aí para qualquer tipo de questionamento, elogio, sugestão, informação. Eu acho que o Sindicato Rural de Figueiredo, Leonardo, Mississippi, eu acho que ele abriu um microfone. Acho que era me perguntando, Leonardo. Ok. Boa tarde, presidente Munir. Boa tarde. Boa tarde ao doutor Juan, doutora Viviane, doutora Fernanda, os demais que se encontram na palestra. Sabe-se que a reforma tributária no Brasil trouxe grandes mudanças significativas, mas até então, não é, nós ficamos à mercê dessas informações tão importantes. Então, eu, como presidente do Sindicato Patronal Rural de Presidente Figueiredo, eu preciso de informações mais contundentes, né, para que eu possa passar essas informações aos nossos produtores. E essas informações seriam as principais mudanças, né, os impactos e desafios, as oportunidades, e, inclusive, né,
os benefícios da reforma tributária para o agronegócio. Muito obrigado. Bom, obrigado, Leonardo, pela contribuição. Inclusive, eu até falei para a Paula aqui, inclusive, boa parte dos meus slides que ainda faltava eu apresentar para vocês, eles abordavam, enfim, a Viviane continuou com a parte dela que também aborda essa questão, e os impactos para o agro são basicamente aqueles que a gente mencionou, toda essa questão do limite, do novo regime opcional do produtor de até 3.600.000, a redução de 60% da alíquota base, a questão da concessão de créditos presumidos, quando um produtor rural ele quiser sair daí para a indústria, enfim, tem todos esses nossos slides têm a indicação do que mudou efetivamente para o nosso setor, e inclusive eu já autorizei a Paula, a Viviane também já passou para ela as nossas apresentações, então, enfim, consultem bastante esses materiais, porque ali já está, digamos, mastigado para o nosso setor. É uma apresentação feita pro agro, especificamente. Só para complementar, Leonardo, que eu acho que é muito importante. Todo mundo vai ter que emitir nota, e tem que emitir nota do jeito certo, e a nota é mais chatinha do que as que a gente tinha, e ela tem detalhes que a gente não pode errar. Então, você tem que ter mais atenção nas suas notas, independentemente do regime que você está. Além disso, você vai ter que ter essa inscrição alfanumérica com o CNPJ, mesmo que você também seja um produtor abaixo de 3.600, e você vai ter que ter atenção com as suas receitas de arrendamento de aluguel, se você tiver, além, né, da atividade rural, imóveis alugados na cidade também. Então, ter uma atenção maior com isso, porque o governo está de olho nisso também, e vai começar a atuar em cima disso a partir do ano que vem. No ano que vem, especificamente, quando a gente começar a entrar nesse sistema, é você entender que se hoje você, produtor, pessoa física, não precisava preocupar com PIS e COFINS, ano que vem você vai precisar, porque o que substitui PIS e COFINS pode ser relevante para você. E aí, o que vai fazer sentido na sua estrutura? Se a oportunidade, por exemplo, pode ser você ser um integrado para alguma cultura, principalmente quando a gente está pensando no boi, pode ser você ter uma estrutura de cooperação, né, e pode ser um ponto importante para que você tenha aí mais segurança. Então, o que vai ser de oportunidade ou não depende muito da característica de cada produtor, e o mais importante era explicar essas regras todas, porque o que a reforma está fazendo é criar um sistema mais redondinho, mais controlado, mais sério, em que se você errar numa nota ou alguma coisa assim, você vai ter uma dificuldade maior para conseguir consertar, e isso se aplica ao agro de uma forma geral. Então, a gente vai ter um trabalho maior para conseguir fazer as coisas todas certinhas do jeito que precisam ser feitas agora. E aí, ao longo do tempo, ver como que isso afeta ou não, porque, como eu falei, a gente vai ter uma abertura de mercados. Isso te ajuda ou isso é ruim para você? Porque, teoricamente, você perde um espaço dentro do seu estado, mas você pode ganhar outros mercados. Isso não é nem tributário, isso é uma questão comercial, né? Muito mais até de estrutura. Então, é esse o tipo de racional que a gente tem que fazer, mas eu gosto de dizer que é uma coisa de cada vez. Esse ano a gente tem que emitir a nota direito, tem que olhar esse CNPJ, tem que ver as receitas que a gente tem, consertar as coisas e já começar a pensar nesse primeiro ano de 26, para que daí, com o tempo, você veja o que vai valer a pena ou não você fazer, até a gente chegar a 100% nesse novo sistema em 2033, tá? E as oportunidades são exatamente de você analisar se vale a pena ou não você continuar como produtor, se vale a pena ou não você diversificar a sua atividade, ou eventualmente se cooperar, se integrar, enfim, várias outras possíveis estruturas aí, tá? Eu volto a insistir, eu gostaria de receber por escrito, entendeu? Essas informações da CNA, mandar para a FAE, e a FAE encaminhar, seis para os outros. Presidente Figueiredo, gostaria de receber essas informações por escrito, se possível. Acabou de serem postadas as apresentações que foram colocadas aqui durante a nossa reunião, onde consta todos esses pontos da sua colocação, no nosso grupo de WhatsApp, de presidentes de sindicatos rurais comigo. Tá? Então, já está lá. E, além disso, é como eles colocaram, no site da CNA tem uma série de manuais e informações, inclusive calculadoras e tudo, entendeu? Mas, além do que já foi postado agora, 2 minutos atrás, pelo Marcos,
e do manancial de informações que tem no site da CNA. Nós estamos sempre à disposição para também interagir. A doutora Paula está acompanhando aqui também, né? Todo o nosso pessoal. Ok, presidente. Muito obrigado. Nada. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, parabenizar as apresentações, muito boas, excelentes, muito esclarecedoras. É lógico que não esgota tudo que a gente precisa conhecer de detalhes dessa reforma tributária, e vai depender muito de cada um de nós também, de buscar informação, estudar realmente, não tem jeito, né? Ler a lei, né? Não só ouvir o que alguém falou, e a gente buscar também entender toda essa sistemática. Mas eu queria até perguntar, o Senar disponibilizou um curso pelo Senar Play, é isso? Isso, pelo Senar Play, presidente. É totalmente virtual, gratuito, e acho que, se não me engano, acho que são 28 horas de curso. Ótimo. Então, eu recomendo também a todos os amigos presentes sindicatos, eu próprio pretendo fazer esse curso, porque, vejam só, 28 horas, né? Então, 28 horas, nós tivemos só 1 hora, um pouco, 1h10. Então, tem muita coisa, os 3 especialistas fizeram aí um esforço de síntese aí para nos trazer o sumo do sumo, né? Eu queria também perguntar o seguinte, o CNPJ alfanumérico, para o produtor rural pessoa física, qual é o prazo que o produtor rural pessoa física tem para obter esse CNPJ? A outra pergunta é o seguinte, aqui na nossa região, as estradas são os rios. Então, muito da nossa produção é transportada por meio fluvial, barcos. Então, aí vem a pergunta, em relação a barco, patrimônio barco, a reforma tributária trouxe alguma inovação em termos de carga tributária sobre a questão de barco? A gente sabe que o carro, a questão do IPVA e tudo, e a doutora Fernanda disse que agora realmente o governo vai tributar tudo, né, e a todos, né? Então, os barcos também entraram nesse leque de tributação. E só também uma outra pergunta, como é que ficam os incentivos estaduais? Nós temos aqui incentivos estaduais de isenção de impostos estaduais sobre a produção rural. Como ficam em relação à reforma tributária? Beleza. Bom, eu vou responder a primeira e a última. Você pode ficar com a do meio, Fernanda? A do barco? Então tá, presidente, vamos lá. A primeira do CNPJ alfanumérico. Essa pergunta é de $1 milhão, tá? Quem define, quem vai falar se tem que ou não emitir o CNPJ, nesse momento, é a Receita Federal e o Comitê Gestor. Só que, como eu disse, eles nem fizeram a regulamentação ainda, e só para vocês terem uma ideia, o Comitê Gestor era para ele estar em funcionamento desde setembro. Ele foi efetivamente começar a funcionar, se eu não me engano, no início desse mês ou no final do mês passado. E a primeira pauta deles eram 5 itens da pauta. Dentre elas, definir o presidente e definir o vice-presidente e as outras coisas mais administrativas. Eles não conseguiram passar da definição dos presidentes. Porque, enfim, teve alguma discordância. É igual o Confaz. Se o Confaz, que tem 27 estados, não chega a um consenso, imagina um órgão que tem estados e municípios juntos. Então, essa questão do CNPJ alfanumérico, a gente prevê que vai ser ali, a própria Receita disse que ela pretende, a partir de junho, julho, exigir isso, só que de concreto, efetivamente, a gente não tem uma data ainda e nenhuma indicação de norma. Partindo para a última pergunta, era sobre, perdão? Os incentivos fiscais estaduais, como é que ficam com a reforma? Todos os incentivos fiscais estaduais, eles serão extintos no final desse ano. Os de PIS e COFINS a nível federal. E o a nível estadual também vai ser gradativamente ali sendo extinto junto com a transição. Então, quando estiver lá efetivamente em vigor, não vai ter incentivo fiscal nenhum. A única coisa que eu acho que efetivamente se mantém do regime de hoje é a Zona Franca de Manaus, que vai ser mantida. E, efetivamente, esses incentivos, eles foram substituídos pelos novos regimes aí, aquele regime opcional, a redução de 60% da alíquota, a redução de 100% para produtos específicos, hortícolas, frutas, ovos e
e tudo mais, e para a cesta básica. Então, efetivamente, é que eu falei isso, mas como eu estava falando isso para a parede, mas essa reforma tributária, ela é muito mais do que apenas mexer no bolso do produtor, não é só aumentar tributo ou diminuir tributo. Ela vai fazer com que o produtor, infelizmente, saia da zona de conforto e tenha que tomar decisões estratégicas de negócio mesmo, de, às vezes, verticalizar a produção, às vezes, me associar a uma cooperativa, e essa questão dos incentivos, inclusive, passa por isso. Às vezes, dependendo da minha operação, vai ser mais interessante, por exemplo, eu me associar a uma cooperativa do que passar minha produção sozinho. Enfim, isso tem que ser estudado caso a caso. Pode falar, Fernanda, parte do barco. Eu vou ser bem direto, viu, doutor Muniz? A gente teve graças a Deus, né? A gente conseguiu uma isenção, na verdade, uma imunidade do IPVA para esse tipo de transporte, aí não faz distinção entre que tipo de transporte que é, então se é de bens ou se é de pessoas, tá? Então, do ponto de vista de IPVA, a gente tem uma imunidade. Agora, para esses novos tributos que o Juan colocou, e que já começa o primeiro, né, substituindo o PIS/COFINS no ano que vem, a gente tem um regime específico para todo tipo de transporte, aí em qualquer modal de passageiros. Então, eles vão ter uma estrutura diferenciada e vão ter uma redução em relação ao transporte geral. Agora, para o transporte geral aquaviário, a única peculiaridade que a gente tem é que você pode ter uma desoneração se você comprovar que ele está numa cadeia de exportação, o que é um pouquinho diferente do que a gente teria de cenário aí, tá? Então, em teoria, né, já aqui colocando a sua pergunta, se não vier nada diferente no regulamento, ano que vem esse pessoal vai começar a pagar CBS cheio nos transportes que eles fizerem de itens dentro do próprio estado, tá? Só complementando um pouco, presidente, uma coisa que eu queria colocar também é que, além de, digamos, a nível federal, morrerem todos os benefícios e a nível estadual, ele você ter a morte gradativa, a própria emenda constitucional também proibiu de ter qualquer nova concessão de incentivo, tá? Então, aí, o PIS/COFINS seria relevante, porque o PIS/COFINS já vai, digamos assim, morrer ano que vem. Mas, por exemplo, a nível de ICMS, principalmente para a questão, por exemplo, de insumos, às vezes, não vão poder ser concedidos novos benefícios além dos já existentes, tá? Ok, obrigado. Acho que o Juan Mário está com a mãozinha levantada. Alô, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a palestra, muito, muito instrutiva, tirou algumas dúvidas que a gente tem. Sei que é um tema bastante amplo, difícil, um pouco complicado, porém, eu queria, assim, mais que uma consulta, um esclarecimento pontual para que o nosso público também não fique um pouco preocupado com relação a este primeiro ano que está acontecendo, 2025, que está já em funcionamento a reforma tributária. É possível que a gente possa entender que este ano, 2025, seja um laboratório para quem, dentro da reforma tributária, consiga errar e depois consertar? Esse seria tipo um laboratório, uma experiência suave, sutil, para que o nosso produtor não fique tão desesperado e tenha um pouco a calmaria de poder tentar, mesmo errado, e se adequar a passo lento, de uma forma tranquila, assim, se apavorar. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que entendo de que esse CNPJ alfanumérico que está sendo falado seja mais para operacionalmente atuar dentro da reforma tributária. E o produtor rural continuará tendo o CPF normal. É mais operacional do que outra coisa, correto? Eu entendi, é isso mesmo? Seriam essas duas questões. Tá. Quer falar de qual, Fernando? Podemos dividir aqui. Pode ir, pode começar o que você quiser. Não, pode falar do primeiro, eu falo do CNPJ, pode ser então. Só para falar, eu disse, né, João, que essa mudança é uma mudança de tecnologia. E olha que coisa curiosa, o governo mandou a gente fazer um tanto de coisa nesse ano, só que aí a parte dele, que é a tecnologia, o layout das notas e as orientações, não está pronta.
Então, assim, esse ano é um ano de teste, não é só para nós, para a gente aprender, não, é porque o governo ainda não conseguiu colocar o sistema de pé. Tanto que, como a gente colocou aqui, tem vários modelos de nota fiscal que ainda não foram lançados. Quando a gente vai ver o sistema lá de emissão das notas, está dando um tanto de problema. Os municípios tinham que se unificar para quem presta serviços e ainda não unificaram, então estão batendo cabeça o sistema do município com o da União. Ou seja, num cenário sério, o que o governo faria? Olha, eu vou virar a chave aqui, nós vamos ter um outro Brasil, tá? Então, vamos estudar tudo, testar tudo, organizar tudo, desenhar tudo, depois que tiver tudo lindo, tinindo, maravilhoso, a gente manda o contribuinte usar. Isso era o correto. Mas o que ele está fazendo? O negócio não está rodando, o comitê não saiu, está tudo atrasado, ele não lançou nada direito, os prazos estão todos descumpridos, mas as nossas obrigações de já começar esse processo de adaptação seguem vigentes, tá? E por isso o governo até falou que ele não ia punir ninguém que não emitisse notas corretas até abril, mas por quê? Não é porque ele é bonzinho, é porque o sistema está dando erro do lado dele, tá? Então, nós estamos passando por um momento que é de teste também, e a gente tem que entender que nem tudo está errado com a gente, não. Tem coisa que é o governo que não preparou, ele que não está conseguindo colocar para rodar, e a gente está tendo que, vamos dizer assim, não é que coisa infame, né? Nós somos usuários obrigatórios de um sistema que a gente não queria usar, que a gente não comprou e que não está pronto. E que no final das contas é a gente que está testando para o governo também. Então, só ter esse senso é para a gente adaptar, sim. Ano que vem as coisas começam a mudar, mas para ter um pouco de leveza também nesse processo, porque nem mesmo o governo está com tudo resolvido, não, tá? E com relação ao CNPJ, a nossa, digamos assim, a nossa leitura é também a mesma, tá, Juan? Que vai ser um CNPJ criados para fins de parametrização desse sistema. Muito possivelmente isso vai vir aí em julho, e pelo amor de Deus, tirar um CNPJ alfanumérico não equivale a o produtor ter que registrar na junta comercial ou abrir uma empresa. Não é isso, pelo amor de Deus, porque a gente tem um problema gigantesco lá em São Paulo, que lá em São Paulo, quando você abre, não sei, essa parte da apresentação vocês não me ouviram falar não, né? Do CNPJ. Lá em São Paulo, quando você abre um cadastro rural, automaticamente é aberto um CNPJ para você. E o que isso está implicando para os produtores rurais paulistas? A Receita Federal está exigindo salário e educação por entender que o produtor rural virou empresa. Então, por isso que a gente acompanha essa questão do CNPJ junto à Receita Federal com a maior preocupação possível, tendo esse caso de São Paulo, e é o que a gente sempre fala. Receita, tá bom, você cria os seus mecanismos de controle, mas isso não vai tornar o nosso produtor rural de pessoa física em uma empresa. Ele continua sendo produtor rural, é para continuar sendo. E pelo menos em relação a isso, a Receita Federal pareceu entender e disse para a gente que ia soltar uma normativa tratando especificamente disso, que o produtor rural que tirasse ali o seu CNPJ alfanumérico, ele não seria empresa, logo não recolheria salário e educação. Mas, volto a dizer, vamos esperar, e se formos fazer isso, somente vamos tirar o CNPJ. Não tem registro na junta, não nada, porque senão, aí sim, o produtor rural pode vir digamos assim, o pessoa física, no caso, né? Pode vir a ser exigido o salário de educação dele. Então, sim, a ideia da Receita é CNPJ alfanumérico. É para fins de controle administrativo, até porque até quem não é, digamos assim, contribuinte, um exemplo, alguém que passou a alugar imóveis e passou aquele limite que a Fernanda falou, de 20 mil mês ou 4 imóveis. Essa pessoa também, ela vai ter que ter um CNPJ alfanumérico para a Receita, para fins de controle, apesar dela ser uma pessoa física também. Então, não é algo exclusivo do produtor rural, é uma forma que a Receita está fazendo de facilitar aí para que ela quer informatizar cada vez mais. Então, você botando o CNPJ, ela consegue melhorar os cruzamentos de dados, enfim, toda essa questão. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Os nossos amigos da empresa de sementes. Acho que não, né? Então, acho que pelo silêncio, doutor Juan. É uma matéria intimidadora, né, presidente? Falar de imposto, tributo, produtor rural já fica afoito. Não completamente as dúvidas, mas com certeza estão reduzidas.
e já é um grande passo. Sim. Né? Então, e a gente quer lhe agradecer, doutor Juan, doutora Viviane, que não se preocupe em nada, que a sua apresentação foi excelente, né? Que a senhora tem aí a sua gestação aí maravilhosa, tá certo? Foi excelente, obrigado pela sua participação. A doutora Fernanda também, profunda conhecedora, e trouxe aí numa linguagem bem de fácil entendimento aí, conhecimentos, informações muito importantes. Então, muito obrigado, doutor Juan, mais uma vez, a CNA por estar disponibilizando essa palestra online, e foi muito valiosa para todos nós. Obrigado. Eu passo a palavra para o senhor encerrar, ou a doutora Viviane, ou a doutora Fernanda. Então, a gente só queria agradecer o espaço. Esse é um projeto que a gente, da diretoria jurídica, está fazendo esse ano, de trazer essa capacitação de reforma tributária para as federações e, consequentemente, para os presidentes, produtores rurais e interessados no assunto. E, assim, nossa missão é essa, tá? É trazer a sementinha. Eu sempre falo, e sempre quando eu dou alguma palestra fora e tudo mais, eu falo que o nosso produtor rural, ele sabe produzir e sabe produzir bem. Só que, infelizmente, ultimamente, ele, além de produzir, ele tem que adquirir esses novos conhecimentos de gestão, de imposto, tributo, enfim, é algo que está tirando e vai tirar nosso produtor rural da zona de conforto, mas o nosso papel é esse, é plantar essa sementinha do conhecimento, tá? É isso. Pode falar, Viviane ou Fernanda, fique à vontade. Não, só agradecer de novo, foi um prazer, viu? Nós estamos sempre à disposição. E eu falo que é mudar mesmo, tá, gente? Eu sou mineira, meu avô era produtor de leite, minha mãe não é produtora, sabe? Então, assim, é entender que vai mudar. Para o produtor de leite, eu acho que é um dos que mais vai sofrer, né, Juan? Que é um dos mais humildes. Então, emitir nota todo dia para um produtor de leite é uma coisa, assim, impensável, né? Então, eu acho que é esse o caminho mesmo, é a gente trocar informações. E, de novo, eu agradeço demais, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E contei aí com a gente e com a CNA também para todas as dúvidas. Perfeito, gente. Muito obrigada. Foi ótimo compartilhar aqui com vocês e agradecer também em nome da CNA esse espaço, a gentileza da Fernanda, doutor Muniz e doutora Paula, em nome deles, eu gostaria de agradecer esse espaço da FAE, né, para nós aqui da Confederação. Acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, até uma próxima oportunidade.